Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Estamos aí nessa jornada há alguns dias, né? Hoje eu vou falar sobre os princípios de saúde. Você aceitou Cristo no seu coração ou você precisa da sua saúde para adorá-lo, Ele com mais qualidade, para você ter sensibilidade, né, para ouvir a voz do Espírito Santo, para entender a palavra. E isso é importante. A saúde é importante para que possamos entender os temas da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre esse tema. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, que nos altos céus habitas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dá-nos a iluminação do Teu Espírito para compreender esse assunto em nome de Jesus. Amém. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Isso está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. 1 Coríntios 10, 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia fornece princípios de saúde extremamente necessário ao viver cristão. Vamos ver o primeiro. Que cuidado Deus teve para com o ser humano recém-criado? Gênesis capítulo 1, verso 29. Diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que deis semente. Isso vos será para mantimento. Verso 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Nós vemos aqui que tanto a alimentação humana como a alimentação animal era uma alimentação natural, à base de ervas que dão semente, e frutos que têm semente era a alimentação humana. Ervas verdes, a alimentação dos animais. Então, a alimentação dada por Deus no Éden antes do pecado era uma alimentação natural. Essa é a alimentação ideal para nós, os seres humanos. Quanto tempo viviam os primeiros seres humanos, mesmo após o pecado? Ou seja, Adão e Eva pecaram, mesmo após o pecado. Ou seja, as consequências do pecado ainda no início eram muito poucas, né? Em relação ao que é hoje. Então, mesmo após o pecado, olha quanto tempo viviam os seres humanos. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 5. Lá diz que Adão viveu 930 anos, quase um milênio. No capítulo 5, verso 8, diz que Sete viveu 912 anos, o filho de Adão. Matusalém, lá em Gênesis capítulo 5, verso 27, diz que Matusalém viveu 969 anos. Por quê? Porque porque a alimentação, melhor dizendo, era uma alimentação natural, à base das ervas e dos frutos. Que coisa tremenda, né? Ou seja, a obediência à lei de Deus e a obediência às leis de saúde produz longevidade e também qualidade de vida. Isso ainda nos nossos dias hoje. Ou seja, uma pessoa que tem uma alimentação natural, provavelmente ele tem uma melhor qualidade de vida. Tá certo? Quando Deus permitiu à humanidade o uso da alimentação cárnea? Deus permitiu após o dilúvio, porque o dilúvio destruiu tudo, toda a vegetação,
né? Então Deus permitiu que o homem se alimentasse, tivesse a alimentação carne, porém dos animais limpos, não dos animais imundos. Isso nós vamos ver aqui, vamos ler primeiro Gênesis, capítulo 9, verso 3 e o verso 4, que diz assim, olha: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus, olha, vocês podem até comer carne, agora não come carne com a sua vida. Ou seja, com o seu sangue, carne com sangue não comereis. Agora olha bem Gênesis capítulo 7, verso 2. Volta uma página aí. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Ou seja, no dilúvio, quando Deus pediu para Noé fazer uma arca, né? E que era para a humanidade, só que os homens não quiseram entrar. Aí Deus pediu para que Noé levasse casais de animais. Dos animais limpos, Noé deveria levar 7 pares. Dos animais imundos, 1 pares apenas. Então Deus permitiu que Noé, após o dilúvio, se alimentasse da alimentação carne dos animais limpos. Até porque se Noé se alimentasse dos animais imundos, perdia ali, vamos dizer assim, a espécie desses animais imundos. E esses animais imundos, eles têm uma serventia para o meio ambiente. Eles são úteis, mas não são úteis para o consumo. Não podemos comê-los, a sua carne, porque elas prejudicam a saúde humana. E quem disse isso é Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí quais são os animais que nós podemos comer da sua carne e quais são os que nós não podemos comer. Continue comigo aí que a gente vai aprender sobre esse tema, ok? Vamos aí. Mesmo permitindo o uso de carne, que orientação o Senhor apresentou? Eu até já falei um pouquinho, mas vamos ver na palavra de Deus, Levíticos capítulo 11, versículo 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Ou seja, Deus estava dizendo aqui, olha, vocês precisam fazer diferença entre os animais que são imundos e os limpos, ou seja, entre os que podem consumir a sua carne e aqueles que não podem, tá certo? Quais são as características dos animais limpos? Agora nós vamos ver aqui mesmo em Levítico, a partir do capítulo 11 e o versículo 2, os animais que nós podemos comer. Eu vou ler alguns textos, não vou ler todos, mas vou ler alguns textos que nós temos aqui, tá certo? Acompanhe comigo aí, Levítico capítulo 11, verso 2. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esses comereis. Ou seja, todo animal quadrúpede, ou seja, que tem 4 patas, que tem o casco dividido em 2 e rumina, desse você pode comer a carne. Ou seja, o que é ruminar? Para algumas pessoas que não sabem, ruminar ou seja, um animal come, por exemplo, o boi, né, ele come, a comida desce para o estômago, depois à noite você vê ele mastigando aquela comida volta do estômago e ele fica remoendo a comida. Isso é o ruminar, tá certo? Vamos ver mais, verso 4. Destes, porém, não comereis. Agora os que não podemos comer. Dos que rumina, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Ou seja, o camelo rumina, mas não tem unhas fendidas, então não podemos comer. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido em 2, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Olha que coisa extraordinária. Aqui nós estamos aprendendo, meus queridos irmãos, aquilo que a gente pode comer, aquilo que Deus permitiu
e aquilo que Deus não permitiu para o ser humano consumir a sua carne. E a Bíblia aqui é categórica. Ou seja, o animal que tem 4 patas, tem o casco dividido em 2 e rumina, beleza, podemos comer. Comer, né, de maneira moderada, né, mas a Bíblia permite, ok? Agora o que tem cascos, que tem 4 patas, mas não tem o casco fendido, mesmo ruminando, não podemos comer. Ou se tenha 4 patas, casco dividido e não rumina, também não podemos comer, como o porco, que é do alimento carne, que eu diria assim, mais consumido no Brasil. Ela é uma carne que nós não podemos comer. Ou seja, Deus não permite, porque ela pode trazer mal para a nossa saúde. A carne de porco, ela tem um vermezinho que ela não mata em temperaturas que a gente frita ou que a gente cozinha essa carne. Tá certo? Por isso que outras vezes, umas vezes ou outras, melhor dizendo, né, a gente vê pessoas sofrendo, né, até desmaios, e quando vai se investigar, sabe que tem o bicho do porco no cérebro. Por quê? Porque é uma carne prejudicial. E Deus, que é o nosso Criador, ele sabe disso. Por isso ele não nos orientou a não consumirmos essa carne. Ou seja, comer a carne de porco é desobediência a Deus. Ou seja, é pecado comer carne de porco, porque Deus disse que não devemos comer. Vamos continuar aqui. Verso 9. De todos os animais que há nas águas comereis o seguinte: todo que tem barbatana e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Ou seja, dos peixes vocês podem comer o que tem escamas e barbatana. Se não tiver peixe de couro, não pode comer. Camarão, não pode comer, porque ele não tem essas características. Porém, todo o que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameia as águas e todo ser vivente que há nas águas, este vos serão para vós outros abominação. Ou seja, é abominável comer esse tipo de animais que a Bíblia diz que não devemos comer. Verso 11. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escama será para vós outros a abominação. E aí vai falando, meus queridos, vários animais aqui. Você, com um tempinho, com carinho, pega Levítico capítulo 11 e lê o capítulo inteiro. Você vai entender o que você pode comer e o que você não pode comer. Eu posso falar aqui, agora falando por mim, eu posso falar com toda a certeza que se nós obedecêssemos às leis de saúde, as leis de alimentação que tem na Bíblia, a maioria dos hospitais esvaziaria pela metade. A maioria das pessoas que estão doentes nos hospitais estão doentes por causa da sua alimentação. Ou porque comem alimentos imundos e de maneira exagerada, ou porque comem alimentos limpos, mesmo permitidos por Deus, mas também de modo exagerado, come demais. E as consequências são drásticas, são danosas. Por isso, meus queridos, a gente precisa ficar atento a esse tema, para que a gente possa servir melhor ao nosso Deus. Tá certo? Então você leia aí depois com carinho o livro de Apocalipse, capítulo 2, ou capítulo de Apocalipse não, de Levíticos, capítulo 11 inteiro, tá bom? Para que você possa compreender melhor esse tema e ver os outros animais, porque senão vai ficar longo aqui o vídeo, ok? O melhor plano de alimentação, já falei, é o plano vegetariano, onde a gente se alimente de frutas, das ervas, das verduras, mas ainda, por exemplo, eu ainda uso carne, mas eu só como a carne que a Bíblia permite, tá certo? Mas eu pretendo, pela graça de Deus, um dia até deixar a alimentação cárnea, para que a gente possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida. O que a Bíblia fala a respeito de bebida alcoólica? Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, capítulo 23, do verso 29 em diante. Diz assim, olha: para quem são os ais? Para quem os pesares?
Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? Para quem os olhos vermelhos? Aí a resposta: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará com o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Que coisa, né? É um texto bem esclarecedor. E meus queridos, a Bíblia ela é totalmente contra o uso de bebida alcoólica, o vinho misturado, né? Que a palavra traz. Então a gente é permitido beber vinho, Ivan? Não, porque vinho tem álcool. Ivan, mas as igrejas usam na Santa Ceia. E Jesus também usou o vinho na Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus usou o vinho. É verdade, Jesus usou o vinho. Só que nós temos que entender uma coisa. No original, a palavra vinho, ela existe várias palavras, pelo menos 3, parece que são as mais conhecidas. Ain, Sikra e Tirosh, né, lá no hebraico. O Ain diz que é um vinho geral, um vinho geral. A Sikra é a bebida forte, pode ser o vinho forte, cerveja, pinga, né, como nós traduzimos hoje. E o Tirosh é o puro suco da uva. E no grego também ela tinha as palavras, né, diferentes para cada tipo de vinho. Porém, quando foram traduzidas para o português, foi traduzido tudo como vinho. Ainda que no original fosse, por exemplo, o vinho misturado, ou vinho puro, ou vinho forte, né? Todas foram traduzidas para o português como vinho. Porém, quando você lê os escritos de Jesus, no original a palavra que aparece em vinho quando Jesus bebeu, quando Jesus transformou água em vinho, é o puro suco da uva. Entende? Então essas coisas a gente precisa, né, entender, porque senão a Bíblia se contradiria. Porque em alguns lugares ela condena e em outros ela ia permitir. Obviamente, meus queridos, a bebida faz um mal tremendo para a sociedade. E a nossa sociedade hoje é uma prova disso. Quem é que não conhece alguém na família que a sua família foi destruída por causa da bebida? Você não conhece ninguém que a bebida destruiu a família? Então isso não pode ser algo bom. Então a Bíblia ela condena o uso de bebida alcoólica, até mesmo vinho. A Bíblia não permite tomar vinho misturado com álcool em Santa Ceia. O que Jesus tomou foi o puro suco da uva. Ok? Ficou claro? Eu acredito que sim. Por que Deus se preocupa com a nossa saúde? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus ele se preocupa assim com a nossa saúde. Por quê? Porque nós somos, irmãos, santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus, ou seja, é no nosso corpo que o Espírito Santo habita. Somos santuário de Deus. E outra coisa, esse corpo que a gente diz que é nosso, na verdade não é nosso. A Bíblia diz aqui que não é nosso. Nós somos mordomos e devemos cuidá-lo com carinho e com cuidado. E claro que quanto mais saúde nós temos, mais percepção temos e podemos adorar a Deus de uma maneira melhor. Se é que eu posso falar essa palavra de uma maneira melhor, com mais qualidade, né? Então faça esforço para que você se alimenta daquilo que a Bíblia ordena, daquilo que a Bíblia orienta, e você terá saúde, ok? Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Êxodo capítulo 15, verso 26 diz assim:
E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha um outro verso aqui para complementarmos. É na terceira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, na terceira carta de João, no verso 2. A terceira carta de João, verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Deus ele deseja que nós tenhamos saúde. Entende? E ele diz que nós formos obedientes, nós teremos saúde. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto? Atos capítulo 17, verso 30. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, meus queridos, se você até hoje estava se alimentando de alimentos que prejudicavam a sua saúde, ou seja, que você estava transgredindo o santuário de Deus, Deus ele não levou em conta. Ele entende que você não conhecia o assunto, por isso você estava praticando. Agora, a partir de hoje, a Bíblia diz assim: arrependa-se e não faça mais a mesma coisa. Ou seja, comece a partir de agora a se alimentar do que é saudável. Uma outra coisa que eu queria dizer, gente, que é tão importante, eu acho que eu não comentei em outros estudos que eu devia ter comentado, que quando nós somos obedientes aos mandamentos de Deus, Deus abençoa a nossa geração até a 1000ª geração. Ou seja, os nossos filhos podem ser abençoados pela minha e pela tua fidelidade. Eles podem ser prósperos. Você ama seu filho? Então seja obediente a Deus. É óbvio que a salvação é individual, mas Deus abençoa a nossa geração por a gente ser fiel. Olha que coisa extraordinária, não é verdade? Olha um outro texto aqui, Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago, capítulo 4, verso 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Se você sabe que comer animais que Deus não permitiu e você continua comendo, você está pecando, porque você está fazendo mal para você mesmo. Ou seja, quem come algum animal, alguma coisa que destrói o seu corpo, você está tirando a sua própria vida. Ou seja, você está transgredindo aquele mandamento que diz: não matarás. Você está matando o seu corpo. E isto é pecado. Por isso, meus queridos, eu gostaria muito que você, a partir de hoje, começasse a obedecer a Deus, começasse a obedecer o cardápio de Deus, para que você tenha saúde, para que você seja próspero, para que a sua família seja próspera. Olha que coisa extraordinária. Quero fazer 3 perguntinhas para reflexão aqui para você. Você reconhece que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Você deseja fazer a sua parte para ter mais saúde, se abstendo de alimentos imundos? E você quer, a partir de hoje, se alimentar de acordo com o que a Bíblia ensina? Amém. Eu sei que você vai. Eu sei que você quer. Basta você dar o primeiro passo e Deus ajudará você. Se prepara para morar no céu, porque lá será um lugar extraordinário. Aleluia, que Deus seja louvado pela sua decisão. Vamos orar. Santo Deus, grandioso Pai, que nos altos céus habita, seja conosco, meu Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.